A Refit, comandada pelo empresário e advogado Ricardo Magro, tornou-se alvo de uma mega operação que apura um amplo esquema de fraude fiscal no mercado de combustíveis na manhã desta quinta-feira. O empresário é dono da antiga refinaria de Manguinhos, apontada pela Receita Federal como o maior devedor contumaz do país, com mais de 26 bilhões de reais em dívidas. Magro, que assumiu o controle da Refit em 2008, acumula um longo histórico de investigações. Ex-advogado do ex-deputado Eduardo Cunha, ele foi preso em 2016 por suspeita de desvios nos fundos de pensão Petros e Postales, caso em que acabou absolvido. Também já foi investigado por um suposto esquema de corrupção na Agência Nacional do Petróleo, mas a denúncia foi arquivada. Seu nome aparece nos Panama Papers, vinculado a 6 offshores abertas pela Mossack Fonseca. No exterior, ele é proprietário de uma refinaria no Texas e da consultoria portuguesa Pragmatismus. A Refit já havia sido citada pelo Ministério Público de São Paulo como parte de esquemas de sonegação e adulteração de combustíveis. Em dezembro passado, Magro foi associado a uma investigação da Polícia Civil que apurava o uso de 188 empresas para lavagem de dinheiro e crimes fiscais. Mais recentemente, foi mencionado na Operação Carbono Oculto, que investigou a infiltração do PCC no setor de combustíveis. Mesmo sob recorrentes suspeitas, Magro sustenta que é vítima de difamação por parte de grandes empresas do setor e que sua atuação empresarial despertou resistências. Em entrevistas, afirmou que enfrenta ameaças do PCC e de apoiadores da facção. Em maio deste ano, durante um evento em Nova York promovido pela revista Veja e financiado por Magro, o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, fez elogios ao sonegador e deu um forte abraço nele após uma palestra. Ele é um amigo de fora da política, disse Magro. O senador apresentou emendas a um projeto de lei que pode impactar diretamente a situação das empresas com dívidas significativas. O projeto propõe que dívidas sejam avaliadas por agências reguladoras, permitindo que empresas, mesmo com dívidas bilionárias, possam evitar punições severas se a qualidade de seus serviços for aprovada, o que beneficiaria o grupo Refit. Em outra ocasião, num jantar também em Nova York, estava o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Naquele momento, a Refit já acumulava a reputação de maior sonegadora de ICMS do país, segundo investigações e dados oficiais. A ida de Mota ao jantar consta em relatório apresentado à Câmara, detalhando que o deputado recebeu quase R$ 14.500 em diárias para participar de compromissos na cidade americana. O encontro promovido pela empresa é citado entre as atividades daquele período. Nos últimos meses, Mota passou a ser cobrado pela falta de avanço no projeto que endurece punições para devedores contumazes, categoria na qual a Refit é constantemente mencionada por órgãos de controle. O texto foi aprovado pelo Senado Federal no início de setembro e enviado à Câmara, mas 3 meses depois, a proposta segue parada, já que o presidente da Casa ainda não indicou um relator para conduzir a tramitação. Em outubro, o Instituto Combustível Legal afirmou que a estagnação do projeto cria distorções no mercado e prejudica empresas que pagam regularmente seus tributos. Segundo a entidade, a inércia legislativa penaliza quem cumpre a lei e favorece grupos econômicos que utilizam o não pagamento de impostos como estratégia comercial. As cobranças aumentaram após a operação da Receita contra a Refit, ampliando a pressão sobre o comando da Câmara. No ano passado, o consultor da formuladora de combustíveis Copap, Mohamed Hussein Mourad, disse em um vídeo publicado no LinkedIn que pessoas ligadas ao dono da Refit o ameaçaram dizendo que Magro preparava uma grande operação policial contra ele no Rio de Janeiro. A Copap está fechada por ordem da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, há mais de 100 dias. No começo, sobre o fundamento que a Copap estava associada ao PCC. Na verdade, tudo isso não passa de uma guerra entre concorrentes. Tudo que foi feito contra a Copap tem por trás o senhor Ricardo Magro, o dono da Refit, conhecido como o maior sonegador do país, que mora em Miami, longe das autoridades brasileiras. Ontem, pessoas ligadas ao senhor Magro me ameaçaram, dizendo que ele prepara uma grande operação policial contra mim no estado do Rio de Janeiro, baseado em ilações, mentiras, circunstâncias inventadas, usando as relações que ele tem com o estado do Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza da honestidade do governador Cláudio Castro, do seu secretário de Segurança, de todas as suas forças policiais, mas temo pela minha vida e dos meus familiares. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a operação contra a empresa. Nós podemos harmonizar as duas casas em torno de um projeto que represente a vontade de todo o país, como foi feito com as duas reformas tributárias, e nós temos uma oportunidade com esse conjunto de diplomas legais que o ministro Lewandowski mandou para o Congresso Nacional, de fazer uma coisa muito importante. A lei antifacção, devedor contumaz, a PEC da segurança pública, né? A lei que pune com mais severidade crime de receptação,
São diplomas legais que reorganizam o país para combater o andar de cima. Porque todo mundo, e foi objeto da nossa conversa aqui durante 1 hora, todo mundo reconhece. Se você não asfixiar financeiramente as organizações criminosas, você vai ter uma reposição de mão de obra barata na base e você não vai dar conta do problema. Você precisa atuar também por cima, também pelo andar de cima, porque é o andar de cima que irriga com bilhões as atividades criminosas. Não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões de reais. Hoje estão sendo bloqueados 8 bilhões de fundos. Na Operação Carbono Oculto foram 30 bilhões de reais bloqueados. Só hoje, mais 8 bilhões estão sendo bloqueados. É assim que nós vamos conseguir efetivamente combater o crime. Na live do meio-dia desta quinta, Kiko Nogueira, junto com Sara Vivacqua, comentou sobre a participação de Hugo Motta no escândalo. É o seguinte, voltando ao Hugo Motta, é importante que ele seja pressionado, e acho que o governo está fazendo isso também, porque ele vai ter que se explicar, ou deveria se explicar, e a mídia deveria ir atrás desse sujeito, para dizer o que está fazendo esse jantar aí. Sabe? Esse homem que está aí no centro de um furacão institucional, de uma crise de governabilidade, precisa dar uma satisfação para o eleitorado dele, para o Brasil, a respeito do que está fazendo um jantar, com tudo pago, boca livre lá em Nova York, pago pelo seu Ricardo Magro. O mesmo Hugo Motta que está protegendo bandidos golpistas nos Estados Unidos. O mesmo Hugo Motta que está esperando o parecer jurídico da Câmara para decidir o futuro do Ramagem, se caça ou não. A Câmara dos Deputados virou uma organização criminosa, já falei aqui, que protege bandido. Tá? Do tamanho do PCC, do tamanho do Comando Vermelho, só que eles são lá de colarinho branco. E esses caras estão se autoprotegendo porque tem o rabo preso. Estão morrendo de medo de uma delação do Vorcaro, e o Vorcaro, eu acho que sabe disso, que pode ter o mesmo destino do Jeffrey Epstein, por exemplo, se abrir o bico, não fica um de pé. A começar do seu Ciro Nogueira, que está com assim, o rabo preso em todas. O Hugo Motta, o Alcolumbre, amigo do Vorcaro também, os mesmos que estão chantageando o governo. Há uma guerra de bastidor que passa muito mais por aí do que por futrica. O Hugo Motta diz que rompeu com o Lindbergh, quer dizer, uma relação de amizade, são namorados, vai romper com o quê? Tem que ter uma negociação dentro dos limites, claro, republicanos. Mas o que o Hugo Motta está fazendo quando ele não vota esse projeto para pegar os maiores devedores? Sara, está protegendo quem, cara? Claro, ele mesmo também. Claro, ele também, sem dúvida nenhuma.